Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Lara, eu sou formada em Cinema e Audiovisual e eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História da UFG. Eu também trabalho, né, com audiovisual, sou realizadora audiovisual e eu fiz um documentário esse ano sobre a história do cinema goiano, né? Sobre uma parte da história do cinema goiano. E esse mini curso, foi um projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, né, aqui do estado de Goiás, no edital de realização de mini documentário. E esse mini curso, ele é parte da minha contraproposta do projeto, né? E eu pensei em fazer esse mini curso justamente porque o intuito do filme é contribuir um pouco mais com esse debate, né, sobre a história do cinema goiano, até porque é muito importante, principalmente para a gente que trabalha com audiovisual, entender a história do cinema em Goiás, porque ela é parte da nossa identidade, né, enquanto profissionais, enquanto realizadores. Então, a gente vai debater um pouquinho nos nossos encontros sobre o que é a história do cinema goiano, né? O que a gente sabe até agora, o que os historiadores do cinema sabem até agora e quais que são os caminhos ainda, né, para a nossa realização cinematográfica aqui no estado. E aí, para dar uma localizada, assim, existem muitos poucos trabalhos ainda sobre a história do cinema goiano. As principais referências, né? É o trabalho da Marina Campos, que é uma dissertação de mestrado sobre o Cineclube Antônio das Mortes, e a gente vai falar sobre o Cineclube aqui hoje. Outra dissertação da Marla Cunha, que é Vou Te Contar uma História, que é um estudo de um dos filmes do João Beno, e a gente também vai falar do João Beno aqui hoje. E ela estuda esse filme, o Simeão O Boêmio. Tem o trabalho, né, do Beto Leão e do Eduardo Benfica. São 2 livros, na verdade, aqui eu coloquei só o Centenário do Cinema em Goiás, mas também tem o Goiás no Século do Cinema. Só que os livros, eles são quase o mesmo conteúdo, assim, só tem algumas informaçõezinhas que mudam de um livro para o outro. Tem a dissertação do Túlio Silva, né, que é Cinema em Goiás, quando tudo começou, e essa dissertação, ela é... De todos esses trabalhos, existem 2 que se propõem a ser uma história do cinema mesmo, né? Que é o da Marina, sobre o Cineclube Antônio das Mortes, e esse do Túlio. Os outros trabalhos, o da Marla, se eu não me engano, foi feito nas artes visuais, então ele é um estudo sobre a recepção do filme, né? Ela fez rodas de debate sobre esse filme do João Beno com professores e estudantes da UFG, e ela estuda a percepção deles do filme. O do Beto Leão, ele é um jornalista, então ele reúne muitas informações, mas ele não cria exatamente uma narrativa sobre a história do cinema goiano no trabalho dele. Quero dizer, até cria, só que também não é o foco principal dele, né? Tanto que o livro ele também reúne entrevistas, reúne informações sobre todas as áreas da atividade cinematográfica, né? Então, exibição, as mudanças da sala de cinema. E também tem o trabalho do Gustavo Vale, que é uma dissertação também de mestrado, que chama Entre a Heresia e a Reprodução, que é uma espécie de etnografia dos produtores, né, da área cinematográfica do cinema goiano contemporâneo, né? Então, ele tenta buscar ali o que define a identidade, né, dos produtores cinematográficos aqui de Goiás, nesse período mais recente, dos anos 2000 para cá. Nesses trabalhos, eu fiz aqui uma linha do tempo, só para a gente conseguir imaginar meio que os marcos que esses trabalhos trazem para o cinema aqui no estado. Esses trabalhos, eles vão buscar muito o surgimento do cinema em Goiás, principalmente o trabalho do Túlio e o trabalho do Beto Leão. Então, segundo o Beto Leão, segundo o Túlio, e essa informação vai estar reproduzida em todos esses trabalhos que eu citei, o cinema em Goiás ele teria nascido no ano de 1912, com filmagens do Major Luiz Thomas Reis. Ele era da Companhia Cinematográfica, que acompanhava o Marechal Rondon nas expedições do Marechal Rondon,
E aí, segundo Beto Leão, no ano de 1912, ele teria feito filmagens dentro do estado de Goiás. E essas filmagens, elas teriam sido as primeiras filmagens realizadas aqui dentro do estado. Lembrando que em 1912 Goiás era Goiás e Tocantins. Depois disso, só no ano de 1947, a gente ia ter novas filmagens sendo realizadas aqui, com a instalação de um fotógrafo chamado Jesko von Puttkamer, que ele acompanha as expedições dos irmãos Vilas Boas. E segundo Beto Leão, o Jesko von Puttkamer ele vai inaugurar uma tradição do cinema ambiental aqui no estado. A gente tem que lembrar que o Beto Leão escreve a primeira versão do livro dele na década de 90, e na década de 90 existe uma mobilização muito grande em torno da criação do FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que acontece na cidade de Goiás. Então existe uma certa preocupação de se legitimar um cinema ambiental, né? No ano de 1948 e no ano de 1949 são filmados 2 filmes documentários aqui em Goiás, né, por uma produtora chamada Cinédia, que era uma produtora do Rio de Janeiro. E em 1956, um cinegrafista se muda para Goiânia também, um cinegrafista chamado Jamil Merjani, e ele vai fundar a Carajá Filmes, e aí ele vai produzir uma série de cinejornais. E em 1966 é quando o Túlio ele vai falar lá no trabalho dele que o cinema goiano de fato começa, porque a gente tem um primeiro ciclo de produção de filmes de ficção no estado. Esse primeiro ciclo de produção, o primeiro marco dele é a tentativa de filmagem de um filme pela Cici Pinheiro, que é uma teatróloga aqui do estado, e ela tenta filmar um filme chamado O Ermitão do Muquem. É uma adaptação literária. Ela chega a filmar, se eu não me engano, ela filma umas 2 horas de rolo de filmagem, só que por questões orçamentárias ela não consegue terminar o filme. E infelizmente, onde ela deixou esses rolos de filmagem, que foi na TV Jaime Câmara, os rolos foram perdidos. Em 1968, o Jocelyn Melquiades de Jesus, que era um estudante de cinema em São Paulo, mas natural daqui de Goiás, ele filma um filme chamado A Fraude, que inclusive é o filme que eu pesquiso no meu mestrado. E também em 1968, o João Bênio produz um filme dirigido pelo Cecil Tiré. João Bênio era um teatrólogo também aqui de Goiânia. O filme chama O Diabo Mora no Sangue, né? A produção é do Bênio, o argumento também é do Bênio, mas a direção é do Cecil Tiré. Em 1969, a Bênio Produções, né, que é a produtora do João Bênio, produz um filme chamado Tempo de Violência. Em 1970, o João Bênio dirige o filme Simeão Boêmio. Em 73, ele dirige O Azarento, Um Homem de Sorte. E a partir... Aí existe um buraco assim na história do cinema goiano, e a gente só tem os trabalhos falando da produção cinematográfica agora, a partir do ano de 1977, com a atividade do Cine Clube Antônio das Mortes. Isso aqui que eu mostrei para vocês, esses filmes, essa linha do tempo de produção, dessas primeiras produções aqui do estado, elas têm alguns problemas. Existe algo que a gente chama de historiografia clássica do cinema brasileiro, que é a forma pela qual a história do cinema brasileiro por muito tempo foi feita. Essa historiografia, ela é uma historiografia muito voltada para essa coisa do mito de fundação. Então existe um momento a partir do qual o cinema passa a existir, o cinema surge, e na história do cinema normalmente a galera usa o termo nascimento, né? Então existe o nascimento do cinema, e aí existe o nascimento do cinema brasileiro, existe o nascimento dos cinemas regionais, e existe também essa organização da história por ciclos, né? Como o Túlio define lá no trabalho dele, um primeiro ciclo de produção de filmes de ficção, né? Que é uma espécie de surto aqui, como dá para ver, né? A gente tem esses filmes sendo realizados aí de 66 a 73,
Antes disso, a gente tinha uma lacuna. Depois disso, a gente vai ter outra lacuna até a produção do Cineclube Antônio das Mortes. Essa história não representa a totalidade da produção cinematográfica do início da produção cinematográfica aqui em Goiás. Ela representa muito mais uma falta de fontes existentes e uma má política de preservação do cinema goiano que a gente teve até hoje, né? Que a gente ainda tem até hoje. A gente também tem um problema que os historiadores vão colocar sobre a história do cinema, né? Porque a história do cinema, ela é um campo de pesquisa muito mais ligado aos estudos do cinema do que à história. E quando os historiadores, né, começam a se voltar para o cinema e para o que já tinha sido produzido como história do cinema, eles vão falar que a história do cinema é uma espécie de história santa. Então a gente tem todos esses filmes organizados nas narrativas dos trabalhos até agora como produções quase que isoladas do resto dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais que aconteciam no Estado, né? E o que importa, o que mais importa na hora de organizar essa narrativa sobre a história do cinema goiano, como tem sido feito até o momento, são os fatos fílmicos. Então, o que importa é que, por exemplo, em 66 a Cici Pinheiro tentou gravar, que em 68 o João Beno lançou um filme. São marcos, né? É uma história feita por marcos que indicam simplesmente a realização dos filmes. E existe todo essa questão de aspectos ideológicos que perpassam a construção dessa história, né? Como, por exemplo, a tentativa de reafirmar essa tradição em Goiás de um cinema ambiental. Então, a primeira gravação em Goiás, que teria sido a do Major Luiz Thomas Reis, né, na expedição do Marechal Rondon, é uma filmagem de indígenas, então estaria ali ligada a uma tradição que existiria até hoje no cinema goiano. Mas eu coloco algumas outras questões para a gente pensar o cinema realizado aqui em Goiás. Até porque esse discurso histórico ignorou uma série de outros filmes que foram realizados e uma série de outros fatores que permitiram que filmes fossem mais realizados em determinados momentos e em outros não. Em 1909, um cinematógrafo chega na cidade de Goiás e acontecem, né, as primeiras exibições de filmes na cidade de Goiás. Esse fato ele é muito interessante porque o cinematógrafo ele é um aparelho que ele exibia filmes, mas ele também filmava. Então, no primeiro momento do cinema brasileiro como um todo, a gente vai ter no cinema silencioso brasileiro, os exibidores cinematográficos, como eles tinham cinematógrafos, eles também produziam filmes e eles faziam esses filmes circularem nas suas próprias salas de cinema e trocavam os filmes entre si. Então, ali nas primeiras décadas do século XX, né, a partir de 1900 até 1920 mais ou menos, a gente vai ter uma grande produção de filmes silenciosos no Brasil. E se em Goiás existia o equipamento, né, se existia o cinematógrafo, se existia o equipamento que filmava, é muito provável que esses filmes, que tenham sido realizados filmes silenciosos em Goiás. E a maior parte dos filmes da Belle Époque, eles se perderam. Mas a maior parte das informações que a gente sabe dessa época, do cinema brasileiro, ela vem de jornais. Então, ela não vem dos filmes em si, porque os filmes, em sua maioria, se perderam, queimaram, não foram preservados. E aí, sobre a datação de que em 1912 o Major Luiz Thomas Reis teria filmado em Goiás, ela é muito imprecisa, porque em 1912 o Major Luiz Thomas Reis ele fundou a Companhia Cinematográfica para acompanhar as expedições do Marechal Rondon. Em 1912 ele ainda viajou para comprar a câmera, ele volta em 1912, mas ele só começa a filmar as expedições do Marechal Rondon a partir de 1915.
Então é muito improvável que o cinema goiano tenha nascido em 1912, como afirma o Beto Leão, como afirma o Túlio, e como afirmam todos os trabalhos até o momento que têm reproduzido, né, essa história feita até aqui. Mas em 1932, o Major Luiz Thomas Reis lança o filme Os Carajás, que realmente tem filmagens feitas dentro do território de Goiás. Se eu não me engano, na Ilha do Bananal, se eu não me engano. Então, nesse período, né, dos primeiros anos ali, né, do século XX, é muito provável que tenham sido realizados filmes em Goiás dos quais a gente não sabe, né? A partir ali da década de 30, mais ou menos, Goiás ele vai passar por um processo de modernização do estado. Então a gente vai ter a construção de Goiânia, a gente vai ter a construção de ferrovias, a gente vai ter a construção de hidrelétricas, tem a construção de Brasília. Então o estado começa a mudar e um fluxo migratório começa a atrair pessoas para o estado, né? Então muita gente vai se mudar para Goiânia, para Brasília, para cidades próximas como Anápolis. E esse fluxo migratório faz com que produtoras cinematográficas se instalem aqui em Goiânia. Esse é o caso, né, do Jamil Merjani, que vai criar a Carajá Filmes e que vai produzir cinejornais. A maior parte dos trabalhos já publicados até agora sobre a história do cinema goiano meio que deixa um pouco de lado a atividade do Jamil Merjani. Mas a Carajá Filmes ela funciona por aproximadamente 20 anos, o que é um tempo considerável de produção. E existem alguns filmes que estão listados num levantamento feito pela Cinemateca Brasileira, que é a filmografia brasileira. E esses filmes são Congresso Rodoviário Internacional, Inauguração da Nova Capital Brasileira, Meta Bananal, Cachoeira Dourada abre as comportas do Novo Goiás e Autódromo Internacional de Goiânia. Então, a partir ali da década de 40, a Carajá Filmes ela vai produzir uma série de cinejornais que vão captar esses processos de mudança pelos quais o estado de Goiás estava passando, né? Esses processos de modernização, construção de rodovia, construção de ferrovia, inauguração de hidrelétrica, inauguração de Brasília. E, infelizmente, eu não sei se esses cinejornais se encontram preservados ou não, mas os cinejornais, eles costumam ser muito deixados de lado na historiografia clássica do cinema brasileiro, porque essa historiografia ela privilegia o filme de longa-metragem de ficção. Só que quando a gente fala da história do cinema em Goiás, o longa-metragem de ficção é a menor parte da produção goiana. Então é muito importante que a gente entenda que a produção cinematográfica vai muito além disso, né? Muito além do longa-metragem comercial de ficção. A partir ali da década de 60, vai surgir um fenômeno aqui em Goiânia, principalmente, que é o fenômeno dos cineclubes. Esses cineclubes, eles vão organizar jovens em torno do debate e da exibição de filmes, mas eles também vão organizar esses jovens em torno da produção cinematográfica. Então, o cinema ele vai fazer parte da sociabilidade da juventude, principalmente a partir da década de 60. E a partir da década de 60, a gente tem a popularização de suportes leves, né, de câmeras leves. A gente tem a câmera de 16mm começando a chegar no Brasil e a gente tem um gravador chamado Niagara, que ele permitia que o som fosse gravado diretamente junto do filme, né, porque ele era um gravador leve também. E a gente tem uma janela de exibição muito importante na década de 60, que é o Festival de Cinema Amador do Jornal do Brasil, que vai mobilizar pessoas no país inteiro na produção de filmes amadores, que, de certa forma, expressavam um desejo das pessoas, né, dos realizadores, de aderir ao seu tempo, aos problemas do seu tempo e de resolver esses problemas através do cinema. Então, em dois momentos, aqui nesse início da produção cinematográfica de Goiás, a gente vai ter esse cinema realizado, ligado aos cineclubes, realizado de forma mais amadora. E em 1968, são gravados 2 filmes em Goiânia. Um deles eu já tinha falado, que é o A Fraude, que aparece, né, nos trabalhos até o momento. Mas existe um filme que foi deixado de lado também, pela história, né, do cinema goiano até o momento,
que é um filme chamado Antolhos, dirigido por um jovem, que era estudante de arquitetura da UFG, chamado Silas Meltran Curado. Esses 2 filmes, eles vão passar no Festival de Cinema Amador, que é um festival que acontecia no Rio de Janeiro, e era um festival bem grande, assim, para vocês terem noção. O filme documentário do Rogério Sganzella, né, que é um filme meio que consagrado aí na história do cinema brasileiro, ele estreou no Festival de Cinema Amador. Então, importantes cineastas passaram por esse festival. Mas ao final do regime militar, né, porque esses filmes são bem do começo do regime, mas ao final do regime militar vai surgir em Goiânia o Cineclube Antônio das Mortes, no ano de 1977. O Cineclube também vai se interessar ali por filmes, né, do que a gente chama de cinema moderno, então do neorrealismo italiano, da novela vague, do cinema novo. E eles vão se engajar na prática cinematográfica. E não só na prática cinematográfica amadora, mas eles também vão buscar espaço dentro de uma profissionalização da atividade cinematográfica aqui em Goiânia, né, em Goiás como um todo. Então, o Cineclube Antônio das Mortes, ele vai ter várias produções cinematográficas, né? A maior parte dessas produções são filmes experimentais ou ficções, mas eles também realizaram documentários. Eles atuavam junto a movimentos sociais, então tem documentários dos movimentos sociais do estado de Goiás. A maior parte dos jovens que participavam do Cineclube Antônio das Mortes, eles eram ligados ao movimento estudantil, né? Então o Cineclube ele surge como um esforço de alguns centros acadêmicos de aproximar jovens de novo da política estudantil, né, nesse momento de reabertura e de redemocratização do Brasil. E o Cineclube ele vai ter uma cinematografia mais extensa. Alguns desses filmes estão no YouTube e alguns desses filmes também já foram perdidos. Ao mesmo tempo, dessa produção mais amadora, a gente vai ter tentativas de um cinema industrial, né? Ali a partir da década de 40 no Brasil, a gente tem várias tentativas de industrializar o cinema brasileiro e a gente vai ter algumas companhias surgindo, como por exemplo a Companhia Vera Cruz, que vai ter essa proposta, né, de uma atividade industrial para o cinema brasileiro. E aí, na década de 60, com esse fluxo migratório para Goiânia, pessoas que tinham tido relações com a Vera Cruz se instalam em Goiás e iniciam produtoras aqui. Esse é o caso da Bênio Produções, que é a produtora do João Bênio, e da Truca Filmes, que depois vai se chamar Macro Filmes, que é a produtora do José Petrino. Essas produtoras vão conseguir produzir com mais orçamento, né, do que os filmes ligados aos cineclubes, ligados à produção amadora, e elas vão fazer circular aqui por Goiânia fotógrafos, atores, galera do som, montadores, que atuavam no eixo de produção cinematográfica do Rio de Janeiro e de São Paulo. E essas imagens desses filmes, né, elas vão estar muito ligadas à tentativa de construir uma identidade regional. Então, são filmes que vão abordar muito as contradições do Estado, principalmente a contradição entre o interior e essas novas capitais, né, principalmente a nova capital que surgiu ali na década de 30, que é Goiânia. E eles vão buscar construir essa identidade do que é ser goiano, né? Principalmente os filmes da Bênio Produções vão ser muito nesse sentido. Então tem O Diabo Mora no Sangue, Tempo de Violência, Simeão Boêmio, Azarento Homem de Sorte. E tem também os filmes da Truca e da Macro Filmes, que até o momento têm sido deixados de lado na historiografia do cinema goiano, muito provavelmente porque são filmes de mais difícil acesso, né? Esses filmes, eles estão preservados, só que eles estão em cinematecas no Rio de Janeiro, o que dificulta o acesso dos pesquisadores goianos ao filme. Já os filmes do Bênio estão no YouTube, né? Mas a Truca e a Macro Filmes vão produzir os filmes O Dia Marcado e O Leão do Norte, que são dois filmes de ficção, e os documentários Cavalhada de Pirinópolis, A Primitiva Arte de Tecer e Areia, Cajazinho e Alfenim. E aí, eu proponho que a gente pense, ao invés de pensar, né, uma linha do tempo, que a gente pense
vários momentos do cinema goiano que coexistiram e que a gente pense, o que a gente não sabe até o momento, como lacunas e investigações, né, ainda para os historiadores do cinema goiano. Então a gente realmente teve um cinema, né, antropológico, ou como outros autores vão chamar, né, um cinema indigenista, ligados às expedições indigenistas que aconteceram aqui em Goiás. A gente tem o cinema amador, a gente tem os cinejornais e a gente tem o cinema industrial. E a gente não pode ignorar que talvez existiu o cinema de cavação, existiram filmes familiares e existiram, né, outras formas cinematográficas que se atestavam na cinematografia brasileira.